Olá! Muitas de nós temos dons e talentos e habilidades únicas, mas muitas vezes não sabemos quais são. E hoje aqui na Sua Melhor Versão nós vamos entrevistar a Daiane Souza, que vai fazer com que você se conheça ainda mais em 2022 e voe ainda mais alto. Eu sou a Teia Bessa e a partir de agora você tem encontro comigo aqui na RVC e com a Sua Melhor Versão. Seja bem-vinda, Daiane, à Sua Melhor Versão. É um prazer tê-la aqui conosco. Pode sentar. Muito bom tê-la aqui. Daiane, você é aqui, né, da região de Pinda, não é verdade? Sim, na verdade bacana. Eu estou em Pinda, Monhangaba, há 8 anos. E é uma região que realmente eu sou muito apaixonada. Que bacana, Dai. E conta um pouquinho, né, para o público de casa sobre a sua trajetória, a sua formação. Sim, primeiro é um prazer estar aqui. Sim, com certeza. Estar aqui com vocês. E eu fui comissária de voo por mais de 10 anos. Hoje eu sou esposa, sou mãe e sou mentora de mulheres. Tenho a honra e o prazer, né? Porque trabalhar com mulheres é muito gratificante. Eu falo que nós só estamos preparadas para trabalhar com algo quando nós vivemos algo. E hoje trabalhar com mulheres, levar um pouquinho de transformação, de cura para as mulheres, é porque eu sou essa mulher que já foi curada, transformada, e hoje é um presente de Deus realmente derramar na vida de cada uma das mulheres que passam pela minha vida, pelo meu caminho, trocar experiência, que crescem comigo. E você foi comissária há muito tempo? Fui comissária de voo por mais de 10 anos. E aí depois passei pela área de segurança do trabalho, de organização de eventos. Hoje sou também analista e treinadora comportamental e tenho especialização também em jeito Disney de encantar. Então eu também sou especialista em excelência. Então eu falo que em primeiro lugar nós precisamos ser excelentes na nossa vida e depois nos nossos negócios. Então é realmente implantar essa cultura de excelência nos negócios, no que cada um tem, para poder realmente entregar o melhor, proporcionar experiências e o melhor para o outro. E como que veio essa ideia de fazer esse grupo de mentoria voar alto, né? Exatamente. É tudo muito lindo, né? Porque eu sempre fui apaixonada por pessoas, sempre. Hoje, quando eu me recordo, desde a minha infância, isso é muito forte para mim. Quando eu fui buscar o autoconhecimento e hoje praticando o autoconhecimento com as mulheres. E eu comecei, depois da aviação, eu comecei levando treinamento para as empresas na área de excelência, de encantamento. E ali eu comecei a perceber a dor delas. E dando aula também, porque eu também dou aula para novas turmas de comissários de voo em aeroclube. Então ali, eu chegava no final de um treinamento, de uma implantação de uma cultura de excelência, as mulheres vinham desesperadas, pedindo ajuda, pedindo socorro. Então, foi tudo uma direção de Deus. Eu falo que nada foi por mim, nada é por mim. É tudo sempre direcionado. E aí foi onde eu comecei esse trabalho realmente com as mulheres e tem sido lindo demais, gratificante demais. E realmente esse movimento voar alto veio muito forte. E realmente tem tudo a ver com o que você viveu, né, com essa experiência, realmente de voo, né? Exatamente, a aviação eu tive mais de 10 anos e também tive a oportunidade de cursar, fazer o curso de piloto, então eu era bem envolvida com a aviação. A aviação, na verdade, é uma paixão muito grande na minha vida e tanto que quando eu vou dar aula eu falo, aqui é o meu hobby, aqui é onde eu realmente me derramo, porque tudo que eu vivi lá, poder levar para eles hoje, é muito maravilhoso. E o voo alto é isso. O voo alto é realmente fazer com que essa mulher enxergue, né? Onde eu estou na minha vida, o que eu preciso assumir, qual a posição de comando. Mas também, nesse processo, o que eu tenho encontrado muito são mulheres que se encontram sem asas. Então, mulheres que realmente precisam olhar para dentro de si e falar, oi, onde estão as minhas asas? Onde eu preciso fazer a minha manutenção? Qual aeroporto que eu preciso parar para fazer uma escala e avaliar o que eu preciso trocar aqui? E é exatamente isso, porque é impossível voar sem asas. É impossível voar sem realmente conhecer a potência do seu avião. E quando eu falo avião, somos nós.
Com certeza. Quando eu falo comando da nossa vida, somos nós, porque nós temos que ter o controle da nossa vida. O comando das nossas vidas está nas nossas mãos. E muitas pessoas têm vivido o que os outros dizem que elas têm que viver, o que os outros querem que ela viva. E aí ela vai realmente fazendo um aborto com tudo aquilo que existe dentro dela. E é muito triste. E não consegue saber a sua identidade. Exatamente. Então isso realmente gera o quê? Frustração, ansiedade, né? Muitas doenças. E aí a pessoa acaba passando pela vida e não desfrutando do processo, porque a vida é um processo. As pessoas ficam muito naquilo, qual que é a minha linha de chegada? Não. Se você focar na linha de chegada, você não vai conseguir desfrutar do mais precioso que é o processo de viver. Incrível, Dai. E tudo começa então, né, nesse processo, eu acredito que é com autoconhecimento, não é verdade? Sim. E o autoconhecimento, né, se dá, primeiramente, nós sabemos a nossa identidade, não é verdade? Sim, exatamente. Quem nós somos em Deus, né? É a nossa identidade, porque independente se a mulher estiver trabalhando fora de casa ou se a mulher estiver em casa, se for ali para ela estar, né, a gente tem que ser plena, feliz, né, e dar o nosso melhor e entender que onde nós devemos estar, né, que Deus nos colocou ali para isso, né, para ser o melhor dele, né, e incrível, né, que hoje a gente precisa do autoconhecimento, né, você vai falar muito sobre isso. É base para autoestima, é base para tudo, né, Dai? Sim, exatamente. Você falou algo muito lindo, que é o mais importante, reconhecer a nossa verdadeira identidade. Isso é a prioridade, é saber que nós somos filhas amadas, que nós somos valorosas e que nós somos únicas e preciosas. Incrível, Dai. Guarde a informação. Já já nós voltamos após o intervalo com mais sua melhor versão. Uau! Viu? Estamos de volta com mais sua melhor versão e hoje estou aqui com a mentora de mulheres, Daiane de Souza, e ela está falando sobre o tema voar alto em 2022. Dai, então continue falando sobre essa questão da nossa identidade, como é importante, né, sabemos. Sim, nós reconhecermos a nossa verdadeira identidade é o que nos dá acesso às outras coisas. É saber em quem você está, onde está o seu coração, onde está a sua alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, quem está alinhado a tudo isso? Então, é saber que você é, sim, filha amada de Deus. Isso, quando você entende verdadeiramente isso, porque tem muitas pessoas que acham que entendem, mas não tomam posse, né, da sua realmente posição de filha, e passam a vida vivendo como serva, como escrava, e não, é filha. E aí depois que você entende isso, você realmente precisa decidir e se posicionar. Eu falo que hoje, uma mulher posicionada, ela rompe em todas as áreas da vida dela. Não é uma mulher autoritária, as pessoas confundem muito. Né? É uma mulher que sabe posicionar, que sabe se colocar em todas as situações, que sabe, acima de tudo, enxergar e mostrar para o outro o que ela gosta, o que ela quer, o que ela almeja para a vida dela. E isso começa dentro da nossa casa, porque o nosso principal papel, foi algo que você falou que é muito lindo, que as mulheres precisam entender, e hoje está muito invertido os valores, por isso que muitas mulheres estão se frustrando, às vezes aí nas redes sociais grandes, e chega dentro de casa, vive às vezes um inferno. E a gente vê muita comparação, né? Porque na rede social você tem a vida perfeita. Exatamente. Então isso gera realmente muita frustração se nós não sabemos a nossa verdadeira identidade. Exatamente. Né? A comparação,
ela nos faz paralisar, ela nos faz abortar os nossos sonhos. Porque como que eu vou comparar o que o outro está me mostrando ali, o palco dele, com os bastidores? Só cada uma de nós sabe as nossas dores, as nossas falhas, os nossos medos, porque nós temos tudo isso. Só que nós precisamos o quê? Aprender a lidar. Tem pessoas que começam a trabalhar os vícios emocionais, enfim, busca muita coisa da infância, tudo que veio. Só que tem muita coisa, o medo, por exemplo. O medo é algo que nós nunca vamos ficar livres dele. Mas nós precisamos lutar contra ele, enfrentá-lo, ir apesar do medo, ir apesar da insegurança, ir apesar da fraqueza. Então isso é muito importante. Então o que eu digo, se posicione, mulher, reconheça que você tem valor, sabe? Comece a buscar realmente em Deus as suas habilidades, os seus talentos, a entender verdadeiramente para que você veio, qual o seu propósito, porque isso é muito importante. Senão você começa a passar, eu vejo aí mulheres insatisfeitas profissionalmente, e aí você fala, meu Deus, quanto potencial, quanta coisa linda tem aí dentro. Então acorda, acorda, porque nós fomos feitas, tanto eu, você, todas vocês que estão aí assistindo, nós fomos feitas realmente para voar alto. E voar alto é fácil? Não. Nós vamos enfrentar desafios diários, nós vamos enfrentar nossas dores, nós vamos enfrentar tudo isso. Só que quando você se posiciona e realmente entende o que você precisa fazer e obedece, que eu falo que a obediência, ela gera bênção e acelera o nosso processo para que nós possamos chegar a lugares altos. Então hoje pare e olhe para você, reflita. O que você precisa renunciar na sua vida? O que você precisa parar hoje e falar, poxa, isso daqui não me pertence mais, isso daqui não cabe mais em mim. E isso muitas vezes nós vamos ter que fazer com pessoas. Sim, muitas vezes nós vamos ter que deixar para trás pessoas para que a gente consiga avançar no nosso propósito. E algo que eu sempre digo, você precisa amar, respeitar e honrar, mas você não precisa caminhar junto com todo mundo. A honra, o respeito e o amor é para todo mundo. Só que caminhar junto, sentar à mesa com todos, não é. Então isso também é uma renúncia. E muitas das vezes, principalmente quando eu atendo as mulheres que caminham comigo nos meus processos, nas mentorias, muitas vezes é isso. Quem você precisa tirar da sua vida hoje, se afastar, deixar ir? O que você precisa renunciar, o que você precisa trazer lá de trás, aquele sonho, aquele algo que queimou no seu coração e está lá adormecido. Então, poxa, vamos viver um 2022 extraordinário. Só que o extraordinário, ele só acontece com a mulher que decide acreditar em si, autoconfiança e posicionamento. E, acima de tudo, a autorresponsabilidade. Porque o outro não vai assumir um papel que é seu. O outro não vai fazer o que você precisa fazer. Então tem muitas pessoas aí, né? Levando, deixa a vida me levar, o mimimi, reclama. Não, autorresponsabilidade. Você é a única responsável por mudar a sua vida hoje. Ô Dai, e aí nos fala então, a gente deve estar todo mundo curioso para saber quais são os passos então dessa sua mentoria. Você pode revelar alguma coisa para a gente aqui? Posso. Segredos para voarmos alto. É a identidade, é isso? Isso, a identidade, o autoconhecimento é o primeiro passo. E aí sempre nós temos que ir no passado, não adianta, porque tem muitas pessoas que ainda estão presas lá. E a maioria de nós, segundo passo. Tá. Então, esse primeiro passo é entender, né, a sua identidade, os seus valores, os seus princípios, quem você realmente é. Porque quando você para olhar para você, tudo isso vem às vezes, mas eu não sei quem sou. Sim, tem ferramentas, tem estratégias, tem a forma certa de você conseguir olhar para dentro de si e enxergar o que há de melhor em você.
E é muito interessante que isso não é pecado, né? A gente se conhecer, não, né? Porque muitas vezes nós nos sabotamos sem perceber, fica ali no subconsciente, não é verdade? Exatamente. E exatamente. procrastinação também, coisas que a gente vai levando sem perceber, então é muito importante mesmo. Exatamente. Né? Essa questão do autoconhecimento. Exatamente, é primordial. Sim. Sem isso é impossível avançar. Porque senão você vai conhecendo o outro, fazendo o que o outro quer, o que o outro acha que é interessante para você, mas você não se conhece e não assume as suas vontades. Verdade. Gente, tem muito mais aqui para falarmos. A Daiane tem muito conteúdo para levar você para voar alto em 2022. Agora nós vamos fazer uma breve pausa e já voltamos com mais Sua Melhor Versão. Estamos de volta com a Sua Melhor Versão. Estou aqui hoje com a Daiane de Souza, ela dando dicas para voarmos alto agora em 2022. Dai, então continue falando, né, sobre os passos para voarmos alto. Sim, e nós falamos os dois, né, e o terceiro, que na verdade, aqui não está em ordem de prioridades, mas é você acreditar em Deus, é a fé. Sem fé é impossível avançar, sem fé é impossível romper, sem fé é impossível voar alto. Não tem como. Eu falo que não adianta você querer trilhar dois caminhos, não existe esses dois caminhos. O que existe é você unir tudo isso e fazer tudo conforme direção e vontade de Deus para a sua vida. É uma questão realmente de mudança. Muito. Né? Incrível, porque entender, né, na verdade, para voar alto, primeiramente tá de acordo com a vontade de Deus e entender que Ele quer que a gente dê certo, né? Exatamente, exatamente. Ele nos fez para dar certo. Para dar certo, E aí as pessoas acham, mas por que não está dando certo? Porque tem algo que está errado. E não é Ele, né? Porque nós temos o livre-arbítrio e nós precisamos entender isso, que Ele faz sim. Quando nós damos a liberdade para Ele vir, tirar, arrancar, quebrar, fazer de novo, transformar, lapidar. Então isso é importante. Então entenda, mulher, entregue tudo que você tem, tudo que você pode nas mãos de Deus, porque tenha certeza, Ele vai te fazer voar alto. Mas Ele vai te fazer voar alto da forma certa, com o propósito certo e não com propostas certas. Nossa, você acredita que eu ouvi isso ontem também? Deus tem falado comigo em relação a isso também, que é interessante, né? Muitas propostas recebemos, mas nem todas temos que aceitar, né? Então, isso é importante mesmo. E você falou algo muito importante, um dos passos também, aprender a dizer não. Aprender a dizer não é parar de agradar todo mundo. Quando você diz sim para tudo, você quer agradar todo mundo, você está desagradando a você. Você não está conseguindo olhar para dentro de si, entende? Então isso é muito importante também. Comece a agradar a você. Comece a falar não, sim. É bom para mim? Não, isso não é. Isso é proposta. Então comece a viver por propósito, porque é o propósito que nos faz viver a vida plena que todas nós fomos feitas para viver. Ô Dai, e você falou, né, que você já foi comissária, você tem hoje a mentoria, mas quando foi que você teve essa percepção, né, que você, com certeza começou em você, né, você entendeu a hora quando você começou a voar alto. Conta pra gente quando foi isso, assim, que aconteceu, que você teve esse insight. Esse start na minha vida foi depois que eu me tornei mãe. Foi depois que eu me tornei mãe e eu tive momentos muito difíceis na minha pós-maternidade. E ali eu comecei a entender que eu não estava conseguindo ser eu, que eu precisava olhar para mim. E eu vivi tudo isso, agradar todo mundo, achar que eu precisava falar sim para todo mundo, aceitar todas as propostas.
Então isso foi muito incrível, porque eu falo que eu vivi o vale. Eu realmente vivi o vale e aí eu falo da autorresponsabilidade. Ninguém veio e pegou na minha mão e falou, nossa, não existe isso. Então saia dessa vida que você está vivendo acreditando que alguém vai vir e pegar na sua mão se você não tiver essa iniciativa de ir atrás. Nós estamos aqui, dando aqui chaves poderosas para você fazer. Mas eu não consigo fazer por você, a Teia não consegue fazer por você. Então nós somos autorresponsáveis por esse processo. Mas realmente, na maioria dos casos, nós precisamos chegar no vale para depois alcançarmos o pico. Eu sei bem. Nossa, e dói daí muito. Incrível, dói. Nós somos forjadas na dor, né? Com certeza. E é aí que ele nos faz irmos para a nossa melhor versão, né? Exatamente. Na verdade, nunca vai ter perfeição, mas sim quando a não. gente entende que é a melhor versão que ele nos fez para sermos. Exatamente. E é incrível, né? Porque nós não temos que nos cobrar no sentido assim, onde nós estamos é lá que Deus nos colocamos, né? Então, assim, mulher que está em casa, você está ali, né, cuidando do seu lar, então dê o seu melhor ali, né, com seus filhos, com seus maridos. Mas se for para trabalhar fora também, né, então é muito importante entender essa questão do autoconhecimento, essa questão realmente das suas habilidades, né, se fortalecer. Exatamente. No Senhor e no autoconhecimento, no autoconhecimento. Né, Dai? É buscar a sua melhor versão em Deus. Não é a sua melhor versão em Deus. E aí sim, seja uma mulher de excelência. Mulheres de excelência voam alto. E a excelência não é a perfeição. Sim, isso é muito lindo que você falou. Não existe perfeição. Não existe. E sempre vai ter um filho vai passar pela adolescência. Mas Deus dá graça, né? Exatamente, exatamente. Mas eu vi no seu Instagram você falando uma coisa muito interessante, né? Assim, por exemplo, uma massagista, né? Ela ali fazendo o seu papel, ela pode estar sendo usada ali para fazer com que alguém, né, deixe de cometer até um suicídio. Eu achei isso muito forte, né? Conta um pouco sobre esse insight que você teve. É que, na verdade, nós precisamos fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor onde nós estivermos. Não é chegar, quando eu chegar lá, quando eu tiver isso. Não, é hoje. O que você tem nas suas mãos hoje, agora? Faça o melhor. Qual que é o seu trabalho hoje? É o que você sonha? Não. É o lá de baixo, faça o seu melhor. E é isso. E na aviação eu pude viver isso. Na verdade, no meu primeiro emprego, eu trabalhava numa locadora de vídeos, né? Os mais antigos aí vão lembrar. Eu dava o meu melhor lá. E aquilo me fez ir para a aviação. Na aviação eu dava o meu melhor. Eu lembro de entrar presidiários. E muitas vezes colegas de trabalho ali desfaziam. E eu não. O meu melhor é para ele. Não me interessa o que ele fez. Não cabe a mim julgar. O que cabe a mim agora, neste momento, é entregar a melhor experiência para ele neste voo. Não sei para onde ele está indo. Não sei o que, né, a pena que ele vai ter. Mas o que importa é o quê? Eu passei pela vida dele. O que eu pude proporcionar para essa pessoa? Então, que cada uma de nós tenhamos essa visão. Entregar o melhor, independente do lugar, independente do que você esteja fazendo, a começar da sua casa. Entregue o melhor para o seu cônjuge, entregue o melhor para os seus filhos, porque é ali que você é aplaudida verdadeiramente. E o seu feedback maior é dali que ele vem. Com certeza. E quais são os seus planos, então, para 2022? Seus sonhos? O que você tem aí de novo? Vamos voar alto, tem a imersão, vai ter a imersão presencial novamente, tem a mentoria, tem o Desafio AR, que é para aumentar a autoconfiança e gerar resultados. Janeiro eu já começo com ele. E o Voo e Alto em 2022 vai voar esse Brasil. Incrível, Dai. Foi muito bom te receber. Eu que agradeço. Agora nós vamos ser amigas confidentes. Com certeza, estou à disposição. Você vai ter que voltar muito aqui para levar esse conteúdo transformador e fazer as mulheres voarem alto na sua melhor versão. Exatamente. Muito obrigada por você de casa que está aqui nos assistindo. Obrigada novamente, Dai, pela sua vida. E até o próximo programa, nos encontramos na sua melhor versão logo mais.
Muito obrigada. Não se esqueça, você nasceu para voar alto.